Graça e paz, amados, tudo bem com vocês? Jesus me incomodou muito para mim falar para vocês o princípio das dores. Está em Mateus capítulo 24, versículo 3. O princípio das dores. No Monte das Oliveiras achava Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Versículo 4. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. Versículo 5. Porque viram muitos em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Aqui Jesus já não falou, né? Vede que ninguém vos engane. O que está acontecendo no mundo? As pessoas estão sendo enganadas, porque já está aparecendo, né? Eu sou Cristo, dizendo que eu sou Cristo, né? Os anticristos estão aparecendo e as pessoas estão seguindo, estão aí, né? O mundo ver, está escancarado para o mundo ver, né? Que estão sendo enganados. Jesus pediu para falar para você: acorda, igreja, vocês estão sendo enganados. Por causa estão aparecendo vários falsos profetas. Você tem que saber reconhecer quem são esses, né? Os anticristos, os falsos profetas. Porque quando você lê a palavra de Deus, Deus mostra para você. Os que são os anticristos, os falsos profetas, são os que não fazem a vontade de Deus. Porque Jesus fala, aquele, né, que é enviado dele, fala as palavras de Deus. Então é isso que você tem que discernir, povo de Deus. Vocês estão sendo enganados. Acorda, igreja, acorda. Enquanto é tempo. Muitos estão entrando na porta larga. Não estão querendo entrar na porta estreita. Por causa que está acontecendo, depois da pandemia, está acontecendo muitas outras coisas. E as pessoas não estão vendo isso. Os profetas estão perdendo almas. Os falsos profetas, né? Estão perdendo almas, estão enganando as pessoas. E as pessoas não estão vendo, estão cegos. Tira essa venda espiritual, essa cegueira espiritual. Por causa que os que são de Deus falam as palavras de Deus. Que tipo de profeta você está seguindo? Os falsos profetas? Ou os que são os verdadeiros pastores de Deus? Não deixa ser enganado. Acorda. Por causa que, como que pode pastores falando, ai, você vai pro inferno. Eles falam, ai, é ladrão. Ai, os nordestinos, não só pastores, mas pessoas falam. Os nordestinos vão passar fome, vão morrer de sede. Que tipo de amor é esse? Os que são de Deus falam as palavras dele. Porque os que fazem isso não conhecem a Deus. Estão disseminando ódio. Esses são os verdadeiros falsos profetas. Os anticristos. Jesus não faz acepção de ninguém. Jesus ama as pessoas. Tem muitas pessoas afastando da igreja. Muitas pessoas, porque não estão pregando a palavra de Deus. Estão pregando política. Porque a política causa divisão. Acorda, pastores. Acorda. Se você é igreja, acorda. Porque Jesus está voltando. O princípio das dores já começou. E as pessoas não estão enxergando. Estão cegas. Estamos como fariseu. Acordem. Vocês querem ir para o céu? Então acordem. Enquanto há tempo.
Aqui no versículo, 5 fala, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Versículo 6. Certamente ouvireis falar de guerra e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. E o que está acontecendo ali? Na Rússia e Ucrânia? Guerra. Isso é o princípio das dores, amados. Está acontecendo guerra, rumores de guerra. Jesus fala que não pode, se assustar, porque é necessário acontecer. As pessoas estão sendo divididas. Não tem mais amor ao próximo. Os que são de Deus levam amor, não levam ódio. Aqui no versículo 7 ele fala, porquanto se levantarão nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Você está vendo o que está acontecendo? Terremotos, nação contra nação brigando, reino contra reino, que são os povos de Deus, brigando entre si. É isso que o diabo quer. As pessoas brigam, se matam. Jesus não quer isso, Mas é isso que tem que acontecer, porque é o princípio das dores. Porque a palavra de Deus se cumprindo. Reino contra reino, povo de Deus levantando contra o povo de Deus. Vocês estão vendo o princípio das dores? Abra os olhos para isso. Busque a Deus enquanto é tempo. Jesus fala que nós temos que buscar o reino primeiro. E as outras coisas serão acrescentadas. Busquem a Deus. Seja a boca de Deus no mundo. Jesus fala que nós temos que pregar o arrependimento. Muitos não estão pregando arrependimento. Estão pregando riqueza. Jesus fala que as riquezas, as traças corroem. Então, amados, acordem, busca o reino, sejam os primeiros cristãos ali, que não tenha medo, que fale de Deus, que não tenha vergonha. É isso que Deus quer de nós, ser uma nação eleita, povo de Deus, sacerdócio real. Aqui no versículo 8 ele fala, porém tudo isto é o princípio das dores. E nós estamos vivendo o princípio das dores. Povo de Deus, seja fiel até Jesus voltar. Seja fiel até Jesus voltar. Não tenha medo. Não tenha medo. Porque Jesus está com o povo de Deus. Aqueles que faz o evangelho de Deus. Aqueles que pregam o evangelho de Deus e faz a vontade de Deus. Esses são povo de Deus. Aqui no versículo 9 ele fala, então sereis atribulados e vos matarão. Serão odiados todas as nações por causa do meu nome. Nós somos odiados, porque nós falamos do nome de Deus. E matarão, atribulados, serão atribulados. Mas aguenta, não negue o nome do Senhor Jesus. Vai até o fim, não negue, porque Jesus está voltando. Aqui no versículo 10 ele fala, nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantarão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Muitos estão se escandalizando. Muitos estão se escandalizando. E Jesus fala que aquele que vem através do escândalo
Jesus fala que é melhor que amarre uma corda nos pescoços e se joga ao mar, que da onde veio o escândalo. É isso que Jesus fala. Então, isso está acontecendo porque é o princípio das dores. E o que Jesus está falando aqui? Que levantarão muitos falsos profetas e enganarão muito. E já estão levantando. Os falsos profetas estão aí para todo mundo ver. Definem quem é um falso profeta. E os que são os verdadeiros pastores de Deus. Porque tem pastor de Deus, sim. Mas tem muitos falsos profetas. Que quer poder só para si. E eles estão levando muitos para o inferno. Porque não estão acordando o povo. Ficam ouvindo os falsos profetas. Jesus está falando, acorda, igreja. Que tipo de pastor você está seguindo? Pastor de Deus? Ou o pastor que é o falso profeta? Aqui no versículo 12 ele fala, e por si multiplicará a iniquidade e o amor se esfriará, quase todos. Isso está acontecendo. O amor se esfriou, né? De quase todos. Não tem amor ao próximo. Jesus fala que nós temos que perseverar até o fim. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Né? No versículo 14 fala, e serão pregados este evangelho por todo o reino, por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então, quando a palavra de Deus chegar em todos os cantos do mundo, virá o fim. Jesus vai voltar. E não está longe, está perto. Ele fala que ele virá como ladrão. Então, ele está vindo. E acorde, porque quando ele vir, você não se verá com ele. Tá bom, amados? Que essa palavra falar ao teu coração. Que Deus abençoe. Fique com Deus. Até a próxima.